anunciou, é eu. Nós estamos hoje na última semana, no último domingo, a última palestra do mês de aniversário de 16 anos da nossa casa. E inspirado nisso, né, eu preparei esse trabalho, O Zelo da Tua Casa. O subsídio principal eu fui buscar no livro do mesmo título, aqui está, Emanuel Cristiano, que inclusive no primeiro domingo, quando o Marcos apresentou seu trabalho, ele mostrou também, né, o registro da presença do Emanuel Cristiano em nossa casa, ainda em outro endereço, alguns anos atrás. Esse livro é como uma continuidade do Aconteceu na Casa Espírita, que vocês também devem ter, quem não leu ainda, pelo menos já ouviu falar, né? Um livro super interessante, principalmente para quem está realmente já envolvido, engajado no trabalho na Casa Espírita. Mas o Zelo da Tua Casa, eu achei mais interessante mencioná-lo e buscar subsídios para o meu trabalho, a minha apresentação de hoje nessa obra, exatamente porque ela é uma obra que registra um momento histórico da casa onde Emanuel Cristiano trabalha, lá em Campinas, né, no interior de São Paulo, no Brasil, o Centro Espírita Allan Kardec, SEAC. Né? Então, na comemoração dos 70 anos de existência do SEAC, ele escreveu esse livro compilando uma série de informações, a maior parte perguntas, né, dos membros da casa a alguns espíritos amigos, espíritos que assistem à casa antes da sua criação, né, e dentre eles Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira, né, autores renomados, né, de obras através de psicografia de algum médium também de renome. E eu vou mencionar muitas vezes aqui respostas de Eurípides Barçanufo. E eu separei umas poucas questões aqui que se aplicam praticamente a todas as casas espíritas, as respostas da maneira que os espíritos colocam. Né? Então nós temos... Isso aqui foi o nosso mês, né? Vamos fazer uma recapitulação aqui. O nosso primeiro evento, né, do mês de comemoração foi na sexta-feira, dia 2, a nossa Pipoca Espírita, que nós assistimos ao filme A Cabana, né, The Shack. Foi um filme falado em inglês, né, mas com... Todo mundo aqui entende inglês, né, hoje em dia. Um filme de fundo espiritualista muito bom mesmo. Né? Quem não estava aqui, não viu o filme, e quem ainda não assistiu esse filme mesmo, é altamente recomendado. É um diálogo de uma pessoa que estava revoltada, né? Um cidadão encarnado revoltado com a perda da filha através de um crime hediondo, e ele tem um encontro direto com Deus. E os diálogos são interessantíssimos. Depois, no dia 4, tivemos o Marcos fazendo um apanhado da história da nossa casa. Nos apresentou, né, tudo que foi possível obter em termos de registro histórico, desde dos primeiros tempos da nossa casa, né, desde os primeiros eventos, primeiras reuniões, citou nomes, né, que fazem parte mesmo da história. E no dia 11 foi o evento aqui, sob a coordenação da Tânia e da Temis, né. Foi uma integração, né, dos trabalhadores da casa, das pessoas que se interessam em participar das atividades, né, e estava aberto de modo geral a todos que quisessem vir. Mas, essencialmente, estiveram aquelas pessoas que realmente abraçam o caminho da luz. Né. Semana passada tivemos o companheiro Júlio de Carvalho, seguido do nosso almoço mensal. Por que nós passamos o almoço para uma semana antes? Teria de ser hoje, como é o último domingo do mês, né? Porque
nós prevíamos que hoje o número de desencarnados seria maior do que o número de encarnados na assistência. Como aqui vocês podem notar, olha quantos desencarnados presentes, né? Estão superando o número de encarnados. Está havendo hoje, né, lá no Luz Divina, que é o centro onde o nosso companheiro Júlio trabalha, o primeiro fórum sobre mediunidade da região. Então, todo ano, de agora para frente, nessa época mais ou menos, o Luz Divina vai promover esse fórum de mediunidade. É um encontro, né, todos, é aberto, não é fechado exclusivamente a médiums, né, a pessoas trabalhadoras da área mediúnica. É aberto a todos os interessados. E é um fórum, é um seminário de 5 ou 6 horas faz de duração, vai até às 3 da tarde. Então, nós já prevíamos que o número hoje seria bem menor, né, de pessoas aqui, encarnadas, e decidimos então antecipar o almoço para da semana passada, e foi excelente, né? Eu pulei o talent show. Pois é que eu estou vindo para cá e esqueci que estava na linha de cima, desculpem. O talent show também foi ótimo, né? Quem chegou antes aqui estava vendo a projeção das fotos, né, dos vídeos que nós gravamos, alguns, né, na noite do talent show do dia 17. Né? E também foi ótimo. É um momento de descontração, né, de convívio fraterno aqui na casa, e cada um mostra seu talento, né, e a gente sempre tem umas revelações interessantes, né, como tivemos também esse ano. E hoje nós vamos aqui encerrar encerrando o mês, né, com essa falando sobre os zelos da sua casa, o zelo da tua casa. O Júlio nos lembrou aqui na semana passada esse acrônimo, né? Hospital, Oficina, Templo Educandário e Lar, que, lendo na vertical, nós vamos ler hotel, né? Que é como a casa espírita se afigura para nós. Ela é nosso hospital e, diga-se de passagem, muitos de nós chegamos aqui, né, pelas portas do hospital. Chegamos aqui com um problema de saúde física ou mental, ou ambas. Né? Chegamos com problemas que nós sabemos agora, depois de ter percorrido todos os médicos, todos os hospitais, né? Todas as medicinas alternativas, finalmente a gente se convence que o problema pode ser espiritual. Né? Isso é o que acontece com a grande maioria das pessoas. Né? Pois é. Então, aqui é o último estágio, a última instância para muitas pessoas. Quando eu digo aqui, gente, eu não estou especificando o caminho da luz de Long Branch, não. Estou falando da casa espírita, de modo geral, em qualquer parte do mundo. Né? A gente chega pela porta do hospital. Depois que a gente chega aqui e se cura, porque a cura muitas vezes é obtida, e a gente poderia falar muito mais sobre isso, mas não é o caso de hoje. Né? Mas a cura muitas vezes é obtida na casa espírita. Aí nós começamos a ganhar um pouco de intimidade com a casa, porque os tratamentos nessa fase do aspecto hospitalar da casa espírita é sempre demorado. Dura de 30, 60 dias, né? 4, 6, 8 semanas, dependendo da casa, dependendo do sistema que se adota. Então, é tempo suficiente para que essa nova pessoa que chega à casa espírita agora comece a se sentir em casa, comece a se interessar por aquela atividade que, em última instância, o ajudou. Depois de ter percorrido todos os hospitais, todos os médicos, né, as medicinas alternativas, o benzedeira, e, né, o chazinho da vovó, tudo. Tentou de tudo, achou a cura na casa espírita, então pensa, aqui tem. E se interessa e começa a se integrar ao trabalho. Aí a casa agora toma aspecto de oficina. A oficina, né,
dá sempre a ideia de local de trabalho. E claro que há muito trabalho numa casa espírita. Das tarefas mais elementares às mais complicadas. As mais elementares são aquelas que a gente encontra em qualquer lugar. A manutenção do edifício, a limpeza, né? O abrir, o fechar na hora certa, né? Carregar objetos, carregar coisas para os garage sale, para os jantares dançantes, para em todas as atividades fora da casa, né? Buscar uma doação que foi feita em algum lugar. Então, existe todo tipo de trabalho. Agora começaram as atividades. Tem o nosso cafezinho, tem o almoço do mês. E a pessoa começa a ver em que ela pode se encaixar, né? O cafezinho não começa só às 9 horas da manhã, quando o centro abre as portas e as pessoas podem entrar e começar a tomar o cafezinho. Começa muito antes, começa às 8, né? Tem que buscar o pão de queijo, tem que fazer isso, tem que preparar o café, a cafeteira. Então tem muita coisa que pode ser feita nessa oficina. E aí outras coisas vão sendo descobertas ao longo do caminho, à medida que a pessoa vai se chegando à casa. A pessoa traz em si algum talento, né, que muitas vezes fica caladinho ali, latente por anos, às vezes. E até que um dia a gente descobre, ou a pessoa revela que ela tem aquele talento. Ou então a pessoa mais cedo oferece aquele talento para casa. A pessoa que sabe tocar um instrumento, vem aqui e toca durante uma musiquinha suave, durante a oração final. A pessoa que tem a vocação da maternidade, a pessoa que gosta de lidar com criança, pode ajudar na evangelização. E em seguida, depois da preparação, da qualificação, pode também ser a evangelizadora. Que, vírgula, bem qualificado, bem posicionado, a evangelização infantil é a atividade talvez mais importante da casa espírita. E eu abro só um parênteses para mencionar alguns fatos que, né, eu gosto sempre de mencionar isso, para a gente nunca esquecer, quem já ouviu e para quem ainda não ouviu, para aprender, que da evangelização espírita, muito obrigado, Júlia. Na evangelização da casa espírita, saem os líderes de amanhã, né? Eu citaria uns poucos exemplos na nossa casa mesmo. Tem hoje já adolescentes aqui, já entrando crianças entrando na adolescência, que estavam aqui, chegaram para a nossa evangelização aqui de fralda, né? E permanecem. Por quê? Porque os pais estão atentos à necessidade. A nossa casa co-irmã, A Caminho da Luz, em Danbury, Connecticut, né, que eu tenho um irmão e uma irmã lá, então nós estamos sempre para lá e para cá. Essa casa também eu acompanho desde, né, tempos imemoriais. Vi crianças na evangelização de lá, pequenininhas ainda, hoje são evangelizadoras. Uma delas mesmo dirige uma casa espírita na Flórida agora, depois de ter, alguns anos atrás, mudado para lá, e aberta uma nova casa espírita. Então a semente da mensagem está ali naquela salinha da evangelização. É super importante, é fundamental. E é o zelo com a nossa casa pessoal, o nosso lar. Se nós queremos viver uma vida saudável, nós temos que ter um programa de vida. Qualquer empreendimento que vamos fazer, não temos um programa. Qualquer empresa que vai lançar um novo projeto, não tem primeiro que desenhar um programa detalhado, um planejamento. Assim, não é diferente na nossa vida pessoal. Na condução dos nossos assuntos familiares, nós temos que ter um planejamento também. E a educação moral, que muitas vezes, em muitos lares, é relegado ao cuidado de outros. A ir uma vez por semana a uma igreja,
a um centro espírita, de vez em quando, né? Mas muitas vezes falha aos pais aquela atenção especial, primeiro para si mesmos, porque também a gente nunca dá aquilo que não temos. Né? Se como pais, como marido e mulher, como seja constituída a família, né? Os adultos responsáveis não estão muito atentos a esse aspecto, eles não têm para dar, tem o que vão dar para os filhos. Né? Mas o pai e a mãe que estão atentos à educação moral têm que começar desde cedo. E criança deve ir para a casa espírita, sim, para a evangelização, para a escolinha dominical, para onde quer que seja, vai aprender a moral cristã, que a moral cristã, né, a moral do Cristo, é a mais segura, o mais seguro planejamento de educação familiar que se possa seguir, indiscutivelmente. Né? Então, a criança, no nosso caso aqui, deve ser trazida para a casa espírita desde cedo. E pais e mães, não é opção. Tá? Muitos psicólogos falam, a gente tem que dar opções aos filhos. Sim, mas dá duas só. Ir para a casa espírita para a evangelização ou ir para a casa espírita para a evangelização. Dê duas. Dê três opções. Você pode também ir para a casa espírita para a evangelização. Certo? Pode dar quantas opções quiser para a criança. Porque se a gente der 10 opções diferentes para as crianças, o que elas vão escolher? A que for mais fã, a que for, né, mais divertida, mais gostosa, né, e menos esforço. É a nossa tendência, gente, somos humanos. Né? A nossa tendência é satisfazer imediatismo, satisfazer a nossa carne, satisfazer o corpo, o ego. Né? Então, a criança vir para a casa espírita é um grande engano quando a gente fala, ah, meu filho hoje, cadê fulano, cadê seu filho, cadê sua filha que não veio hoje? Ah, não estava muito afim não, eu resolvi não forçar. Ok, vamos ver aqui adiante uma pincelada sobre isso aqui. Né? Então, é um plano de vida. Se é um plano de vida, a gente tem que ter uma estratégia e vir para a casa espírita obter essa parte do nosso desenvolvimento moral, o conhecimento religioso mesmo, porque na casa espírita também se ensina a história da cristandade desde o início. Né? Aqui nós temos sempre cursos. A gente começa pelo domingo assistindo a palestra, né, que nós temos aqui sempre palestrantes que a direção da casa procura trazer o melhor possível para vocês, para nós. Né? E quando nós franqueamos a palavra aqui, nós queremos ter certeza que aquela pessoa está qualificada para isso também, se preparou, ou é a pessoa que já tem conhecidamente, né, anos de estrada na doutrina espírita. Para quê? Para que os ouvidos que ouçam tenham certeza que a informação que está recebendo aqui é segura, porque a responsabilidade é muito grande. Né? E aí entra o nosso aspecto educandário. Quando nós já entendemos, nós entramos aqui doentes, nos curamos, começamos a trabalhar porque simpatizamos com a casa, resolvemos ficar, encontramos aqui o templo de oração, o local de nos convivermos, né, com o plano espiritual, com a divindade, para começar as primeiras noções de espiritualidade. Nós entendemos que a casa espírita é um educandário. Né? E finalmente nos sentimos em casa. E passamos a integrar o lar espírita. Fazemos da casa espírita a extensão do nosso lar. E muitas vezes, gente, o lar é onde tudo acontece. Né? Porque agora, à luz da doutrina espírita, nós entendemos que nem todo lar é feliz. E por quê? Nós não sabemos apenas que os lares são um lugar onde o pau quebra. Né? Nós sabemos por que o pau quebra.
dentro das quatro paredes, né? Nós estamos, muitas vezes, nos reunindo numa nova etapa evolutiva, numa nova encarnação, com desafetos tremendos do passado. Aquele que me matou, aquele que eu matei no passado, em vida pregressa, 2, 3 encarnações anteriores, né? Hoje, a justiça divina coloca dentro do mesmo lar, debaixo do mesmo teto, compartilhando, às vezes, até a cama, com um tremendo inimigo do passado. Então é natural que essa dissonância vibratória gere conflitos. Se o lar é assim, e nós fazemos da casa espírita a extensão do nosso lar, é natural que essas coisas vão acontecer também na casa espírita. Porque cada um de nós aqui presentes tem um cérebro muito particular, tem uma mente individual, completamente independente um do outro. Somos individualidades, criados dessa forma por Deus. Cada um de nós é um universo em si. Então não podemos nunca esperar que todos vamos pensar igualzinho, concordar com tudo igualzinho ao outro, e é natural que as discórdias apareçam. Por isso, os espíritos amigos sempre nos recomendam e enfatizam em todas as ocasiões possíveis: siga Kardec, siga Jesus, acima de qualquer coisa. Na dúvida, pense o que Jesus faria nessa situação. Que palavra Jesus pronunciaria para essa pergunta? O que diz Kardec que está escrito nos livros de maneira não ambígua? Não há duas interpretações opostas para qualquer coisa que seja escrita em toda a codificação. Tudo que está escrito por Kardec foi muito bem analisado antes de ir para o papel e para as impressões. Então, qualquer ambiguidade é por nossa conta. Qualquer dupla interpretação oposta, de sentidos opostos, é por conta de nós encarnados. Porque os espíritos foram muito seletivos, a começar pela escolha do maior educador da França conhecido até então, o professor Rivail, que mais tarde adotou o pseudônimo profissional, né, de Allan Kardec. E ele escreveu os livros com muita segurança. Então, aqui está o roteiro, né? Siga Jesus, siga Kardec. Mas os conflitos ainda assim continuam nas casas espíritas. Quando as pessoas têm mais habilidade e mais boa vontade de voltar sempre às bases, esses conflitos duram pouco. Muitas vezes nós não vamos ouvir aquilo que nós gostaríamos de ouvir, aquilo que vai amaciar nossos ouvidos e nosso ego. Nós vamos ouvir coisas que vão ferir o nosso orgulho, o nosso melindre. Melindre é aquele nenenzinho que tem a pele fininha, é o filho primogênito do orgulho, né? Que qualquer coisa faz dodói na pelinha dele. E empola todo, ele tem alergia à verdade. O melindre é aquele bebezinho de pelinha delicada, fininha, que quando ouve uma verdade, ele se empola todo, a verdade que não agrada, né? Se empola todo, vira as costas e desaparece. Às vezes volta. E quando volta, volta mais firme, mais maduro. Mas esse é o melindre, filho primogênito do orgulho, irmão gêmeo da vaidade, né? Então, nós, depois de algum tempo na casa espírita, nos dedicando à doutrina, nós vamos chegar a uma conclusão. Nós somos uma família. E agora que eu sei que família tem as suas bases no plano espiritual, nós não vamos abandonar, não vamos fazer divórcio nessa família, né? Muitos de nós já passamos, né, por experiências, né, divórcios, separações, conflitos de toda ordem, mas depois de amadurecer um pouco, a gente não pisa na mesma pedra, a gente não tropeça
no mesmo toco, né? Então, a gente adota essa postura. Nós somos uma família. Mesmo que você me fale uma coisa que vai me magoar, vai me mexer com o meu dodói, com o meu melindre, que vai ferir o meu ego, eu não vou te abandonar. Eu vou me acalmar e vou continuar a seu lado. Assim, a gente começa a pensar, depois de algum tempo de convívio, né, árduo na casa espírita. Aqui está o tríplice aspecto da doutrina espírita: religião, ciência e filosofia, né? Filosofia para quem gosta de pensar, analisar. A doutrina espírita nos ajuda muito nisso. E a ciência, gente, ciência. A ciência espírita ainda está muitos anos, muitas décadas, talvez séculos, adiante das universidades da Terra. Algumas universidades já estão se dedicando mesmo com departamento formalmente estabelecido, né, na pesquisa da continuidade da vida do espírito depois da morte do corpo físico. Isso já é assunto sério em algumas universidades da Terra hoje. É só o começo. E nós temos essa ciência toda, gente, quase que de graça para nós, né? Para muitas pessoas é completamente de graça. Ali, logo na entrada, nós temos a nossa livraria, a nossa biblioteca, né? Há ali uma boa quantidade de livros, as obras da codificação estão ali, e muitas outras obras subsidiárias que vieram depois, né, também estão ali. A maioria dos livros, basicamente metade ali, são livros novos à venda para comprar e levar para casa e ficar com ele para sempre, ou dar de presente e depois fazer o que quiser. E a outra metade é a nossa biblioteca, para emprestar livros que muitas e muitas vezes nunca retornam à nossa casa. Eu acho que as pessoas levam um livro emprestado para casa porque é de graça, né? E aí tem dois aspectos. O que é de graça é pouco valorizado ou nunca valorizado. E depois a pessoa, às vezes, de repente ela gostou tanto do livro que resolveu ficar com um livro de lembrança, né? Porque a capa é muito bonita e o livro está lá pegando poeira em cima da mesinha de cabeceira numa estante, ou já nem sabe mais aonde está, e o livro nunca retorna para a nossa casa. Mas o nosso papel, o nosso objetivo foi cumprido, botar o livro nas mãos das pessoas, né? Então, é mais um serviço que a nossa casa oferece também. Free book, livro de graça para levar e trazer de volta, tá? Então, como qualificar o voluntário espírita? Bom, nós vimos aqui no evento com a Tânia e a Temis, né? Foi praticamente um domingo inteiro aqui, né, de 9 às 5, de convívio, de dinâmicas, né, de exercícios sobre trabalhar em equipe, cooperação mútua. Para quê? Para exercitar a nossa habilidade em lidar com o próximo numa tarefa, em trabalharmos lado a lado, né, dividindo responsabilidades e habilidades. Qualificar o voluntário espírita. E voluntário, eu vou mesmo ler na íntegra a resposta. Eu selecionei essas respostas aí como, dentre todas as respostas maravilhosas que os espíritos deram, né, a equipe da casa, eu selecionei essas aí. Então, como qualificar, número 5, como qualificar o voluntário espírita? Resposta de Eurípides Barçanufo. A pergunta destaca bem a intenção. Voluntário espírita. Somente oferecendo, primeiro ou quanto possível, o conhecimento doutrinário e seguro em Allan Kardec, poderemos preparar voluntários espíritas conscientes, perseverantes e realizadores à altura do Evangelho. Então aqui nós já vimos, e não há outro caminho, Kardec e Jesus, né? Falou Kardec bem soletrado, e o Evangelho. Quando se fala Evangelho, gente, é Jesus, né? O conhecimento doutrinário espírita servirá para manter o colaborador no serviço, visto que pouco valerá qualificarmos alguém para esta ou aquela tarefa se a pessoa não estiver moralmente preparada e esclarecida para enfrentar os naturais problemas da convivência humana.
certo? A resposta é maior, eu não vou ler tudo. Mas na continuação dessa mesma pergunta, né, como deve o trabalhador espírita enfrentar as provas e expiações? Porque nós entramos aqui pela porta do hospital, às vezes, né, pela porta do bolso vazio também. A coisa apertou, nós estamos com dificuldades financeiras, a gente vem para a casa espírita pensando, realmente está faltando Deus na minha vida. Vou botar Deus na minha vida e tudo vai melhorar. E realmente melhora. Quando a gente coloca Deus na vida, tudo melhora. Mas Deus, gente, é o nosso aspecto espiritual. É o nosso aspecto material, o dinheiro, o recurso, é outra história. Então, é perguntado, e Eurípides Bassanufo responde a essa pergunta: como deve o trabalhador espírita enfrentar as provas e expiações? Não só o dinheiro, mas a situação difícil no lar, né? Conflitos na nossa vida, os problemas na nossa vida. Cada um de nós sabe qual é o nosso maior problema. Então, Eurípides Bassanufo responde: sem esperar nenhum privilégio. Que disappointment, que decepção. Eu vim para a casa espírita resolver meus problemas e eu chego aqui, um espírito de luz da grandeza de Eurípides Bassanufo fala que não haverá privilégio para o trabalhador espírita no plano material. Então, quem entrou na casa espírita para trabalhar na educação moral espírita, na mediunidade, no serviço da casa espírita, de qualquer natureza que seja, não esperar nenhum privilégio por isso. Não? Porque Jesus dizia, a Deus o que é de Deus. Né? Tentaram Jesus, né? Queriam pegar Jesus de toda maneira, vocês se lembram disso? Né? As histórias que nós aprendemos no Aprendizes do Evangelho. Queriam tentar Jesus de toda maneira. Pegaram Al Capone aqui nos Estados Unidos pela declaração de imposto de renda dele. Né? Não tinham como provar crimes, que ele era um grande líder de crime organizado. Pegaram pelo imposto de renda. Então queriam pegar Jesus dessa forma também. Né? Perguntaram a ele, é lícito pagar tributo a Roma? Que Roma invadiu aquela terra e dominou à força. Então, mestre, é lícito pagar tributo a Roma? E Jesus, dá uma moedinha aí. Aí alguém deu uma cora lá. Quem é esse aqui? Estava lá, né? A cunha da moeda era uma figura romana, César, o dominador. A resposta de Jesus foi a mais simples possível: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Eu sou o caminho, verdade e vida. Jesus veio trazer educação moral, não veio resolver a fome do mundo. Jesus não veio resolver as deficiências financeiras, as desigualdades materiais do mundo. Jesus veio trazer consolo através do esclarecimento moral. Jesus veio iluminar o espírito. Né? Então, não esperar nenhum privilégio é a resposta de Eurípides Bassanufo. O tarefeiro da caridade, em qualquer campo, se submete sempre à vontade do Criador, sem abandonar sua oportunidade de servir. Na própria natureza, a tempestade renova a vitalidade da árvore e faz vicejar os campos. Deve ser uma honra a oportunidade de servir ao Evangelho, mesmo diante das provas ou expiações de cada adepto. E tem mais, mas vou ficar por aqui nessa pergunta. Né? Então, gente, o indivíduo que nasce, cresce, fica bobo em casa, a expressão popular, cria família, vai trabalhar, sustenta a família, compra uma casa, tem todo o material, tem todo o conforto, né, que o planeta nos oferece, a vida na matéria nos oferece. Fica velho, desencarna, fez muito bem sua obrigação, cumpriu seu papel de cidadão, de pai, de marido, de esposa, cumpriu, né, o mínimo necessário, minimum requirements, né, cumpriu o mínimo requerimento. Agora,
para conquistarmos créditos espirituais diante da justiça maior, para fazermos algo que vai nos iluminar por dentro, que vai começar a acender a nossa própria luz, é aquilo que vai além da obrigação. Então, trabalhar, ser honesto, falar a verdade, é obrigação, isso é o mínimo necessário que as pessoas têm que fazer. E a maioria, a grande maioria, não entende dessa forma. Acha que ser um cidadão exemplar é algo assim extraordinário. Falar a verdade todas as vezes é algo extraordinário. Que criar a própria família com bons exemplos, dar todo o conforto para os filhos, para a família, alimentação, educação, saúde, é um fato extraordinário. Não é o mínimo necessário. Extraordinário é Agnes de Deus que sai da própria vida de fortuna confortável, família rica, e vai se apagar lá nas conchinchinas da Índia, né, para trabalhar de graça para os pobres na rua, para que eles não morram de fome. E depois, né, fica conhecida quando parte como Madre Teresa de Calcutá, parte iluminada dessa vida, porque ela fez além. Né? Vamos voltar aqui no nosso primeiro quadro. O zelo da tua casa. É uma casinha bonitinha, né? Bem típica assim do interior de Minas Gerais. Sabe que casa é essa? Eu vou dar uma dica. Ela está situada em Pedro Leopoldo. É a casa onde nasceu o Chico Xavier. Né? Por que eu voltei aqui? Porque Chico Xavier é onde eu quero chegar. Né? É outro exemplo daquele que foi além da obrigação. Ele fez toda a obrigação dele. De filho, né, de cidadão, trabalhou honestamente, ganhou o dinheiro dele honestamente, conquistou a aposentadoria, blá, 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 etc. Mas, jovem ainda, ele saía do trabalho e ia para a casa espírita, ainda em Pedro Leopoldo. O Centro Espírita Luiz Gonzaga, né, onde ele trabalhava desde jovenzinho ainda, e ia noite adentro, durante todas as décadas que seguiram, noite adentro, madrugada adentro, com reduzidíssimas horas de sono, psicografando livros, 496 total, incluindo aqueles que foram compilados depois que ele desencarnou. Faltam 4 para inteirar 500. Que número? Quem já fez isso no planeta? Né? Ninguém. Então Chico foi além do obrigatório, além do mínimo requerido, né? Mínimo necessário. Divaldo Franco vai pelo mesmo caminho. Chico desencarnou aos 92 anos de idade, lembra? 30 de junho de 2002, 92. Nasceu em 2 de abril de 1910, desencarnou em 30 de junho de 2002, quando o Brasil metia um gol na trave, o Chico estava se despedindo desse mundo feliz, iluminado. Livros errados. Né? Eu estava lá, eu vi. 2002 eu estava vivo. Eu fiquei sabendo, eu vi a notícia no real time, na hora que aconteceu. Né? Então, né, Divaldo Franco, já 90 anos completos, vai pelo mesmo caminho. Já visitou todos os países civilizados do planeta, levando a mensagem espírita, a mensagem cristã. Né? Construiu lá na Bahia, muitas décadas atrás, a Mansão do Caminho, que já um encontilhão de pessoas, né, que favorece diariamente centenas de pessoas. E já passaram por ali milhares de pessoas. E ele pessoalmente adotou um número que nenhuma outra pessoa que já tenha sido ouvido falar. Adotar filhos como deles mesmo. Né? Filhos que chegavam lá completamente órfãos. Então, essas pessoas são 2 exemplos que estão no nosso âmbito, fora milhares de outros exemplos de pessoas que vão além do mínimo necessário. Né? E
Então essas pessoas entenderam essas palavras aqui, ó, né? A oportunidade de servir. Gente, a casa espírita é uma oportunidade de trabalho. Não é um local de reconhecimento, de valores sociais, sabe, para a gente brilhar aqui, né, sob o spotlight. É um campo de trabalho, é a nossa oficina, né? A outra pergunta é a 18, né? Não corremos o risco de pessoas inabilitadas assumirem funções para as quais não estão preparadas e desviarem o rumo do nosso centro. Isso é uma coisa muito séria, porque a história das casas espíritas, né, aqui e no Brasil, passaram por momentos assim, e algumas realmente se desviaram, e é quando os espíritos superiores que se ocupavam em assistir àquela casa, agora eles se retiram também, porque já não veem ali campo de trabalho sério para eles. E é isso que a gente reforça em todos os nossos cursos, a seriedade com a nossa casa, com a nossa doutrina. Porque quando começamos a falar em atualizar o pensamento de Kardec, nós queremos dizer que Jesus não falou toda a verdade, ou a verdade dele só se aplicava a uma época, que agora a verdade é outra, a verdade mudou e nós temos que atualizar. Porque Kardec é Jesus. Ideia, né? Kardec, ideia, a filosofia, o pensamento kardeciano é o pensamento de Jesus, né? Então, a doutrina espírita não traz apêndices, não compreende alternativas, outras ciências alternativas dentro do seu quadro educativo, né? Então, a doutrina espírita é completa e não precisa de atualização. Nos dias de hoje, né, há um movimentozinho aí, até mesmo de pessoas pouco comprometidas com a verdade e a profundidade das informações, até mesmo tentando um pouco distorcer o pensamento de Divaldo Franco. Está nas redes sociais aí, estão procurando não dar atenção. Porque quando a gente dá atenção ao mal, ele cresce. Quando o bispo de Barcelona mandou queimar 350 volumes de O Livro dos Espíritos, que Kardec mandou para seu amigo, dono de uma livraria em Barcelona, que o carregamento foi interceptado e queimado em praça pública, aquilo ali foi o maior benefício que aquele bispo arrogante fez para a doutrina. Porque a partir daí, outros milhares de pessoas ficaram curiosíssimas para ler o Livro dos Espíritos, né? Então, não se dá força ao mal, né? E a pureza doutrinária é algo que a gente tem que zelar. É o zelo com a nossa casa, o zelo com a nossa doutrina, né? Então, essas pessoas estão se autodenominando espíritas progressistas. O espírita mais progressista que eu já conheci até hoje, que eu já ouvi falar, é Kardec. Que ele continua progressista. Nós somos progressistas, porque nós estamos lado a lado com o progresso do pensamento, né? Então, a pessoa hoje, se tentar criar um movimento de espiritismo progressista, é uma infantilidade, é uma superficialidade tremenda, né? E precisamos orar muito, precisamos vigiar muito. A outra questão que eu ressalto aqui é: no futuro nossa casa corre o risco de se perder? Nossos dirigentes não poderão se fascinar e, invigilantes, abrirem as portas aos desvios doutrinários? A resposta é ainda mais interessante. E ainda é Eurípides Barçanufo respondendo: não estamos livres de erros e das quedas. Por isso convém que o tema pureza doutrinária seja disciplina frequente em nossos cursos e prédicas, as palestras, né? Para que os veteranos nunca se esqueçam e as gerações vindouras aprendam. Somente assim, dando real valor ao tema e à questão, manteremos nossa casa na qualidade doutrinária que a caracteriza, cooperando com os esclarecimentos doutrinários seguros que nos têm permitido as mais nobres realizações.
né? Então, se começarmos a querer atualizar o pensamento de Kardec, gente, é uma bandeira vermelhinha. É um sinal de alerta que a casa está correndo risco, né? Está sendo atacada pela sombra, né? Então, seja o seu dizer sim, sim, não, não. Jesus não veio para agradar a todos, ele sabia que ele não ia conseguir. É uma tarefa impossível agradarmos a todos. Então, sempre haverá aquele revoltado que não se agrada, mas que quer permanecer na casa, criando sua própria filosofia, né? Uma experiência que eu gosto sempre de lembrar disso, há muitos anos atrás, participando de uma reunião, de uma diretoria de uma casa recém-formada aqui nos Estados Unidos, uma casa espírita, havia um de nossos componentes, um dos diretores da casa, a nova diretoria então, né, organizada, ele defendia a pena de morte. Na cultura dele, no coração dele, ele achava que a pena de morte era uma solução, sim, para certos tipos de crime. Nós tentamos, né, durante vários meses, muito tempo, trazê-lo mesmo para a doutrina, para que a doutrina encontrasse uma maneira de penetrar naquele coração. Mas foi, naquelas tentativas, impossível. E é claro, né, que a pessoa começa a se posicionar de uma certa forma que passa a ser impraticável ter uma pessoa com esse tipo de raciocínio frontalmente contra as bases da doutrina continuar na diretoria de uma casa espírita. Então essa pessoa foi excluída e arranhou ao neném, né? O melindre feriu e a pessoa desapareceu, nunca mais apareceu, nem sei por onde anda. Mas foi uma oportunidade de trabalho e uma oportunidade de iluminação perdida para aquela pessoa, né? Mas seja o seu dizer sim, sim, não, não. É dito popular, mesmo que todo mundo esteja fazendo, né, o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, mesmo que seja moda, mesmo que seja hábito, o errado é sempre errado. E o certo é sempre certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Então a diferença entre o certo e o errado, onde é que está? Na consciência, né? E falando sobre consciência, nós vamos arrematando aqui o assunto, voltando a Mateus 12. Mateus capítulo 12. Entretanto, isso depois que Jesus, né, fez algumas curas em praça pública, e como sempre os fariseus lá de lado, assim, olhando, vigiando, procurando uma maneira, né, de condená-lo, de pegá-lo numa armadilha, né? E alguém disse que Jesus, ali estava o filho de Davi, curando em nome de Deus, né? E os fariseus dizem, não, ele cura em nome do demônio, em nome de Satanás, né? Porque os fariseus perderiam muito privilégio se, né, a doutrina de Jesus crescesse. Então eles queriam tolher a todo custo, né? Então Jesus compreendia os pensamentos deles. Vamos ler para cá. E lhes afirmou, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não resistirá. Se aplica aos nossos lares, se aplica às casas espíritas. Se aplica a qualquer associação de pessoas com o mesmo objetivo. Divididos, acabam deixando de existir. Acabam na ruína. Unidos, fortes, ninguém consegue destruir, né? Então Satanás, disse Jesus, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio. Como poderá então subsistir o seu reino? Perde a força, né? E isso é um exemplo que a gente vê frequentemente aqui nas nossas reuniões espíritas, reuniões mediúnicas, né? Quando são trazidos para cá irmãos nossos que se postam, são trazidos, né, tecnicamente qualificados como obsessores. Partes, às vezes, de uma equipe grande de obsessores, de uma organização obsessiva. Esses são os mais facilmente trazidos à luz. Por quê?
eles foram de alguma forma arrebatados para aquela posição, né, devido a circunstâncias como eles desencarnaram, devido a circunstâncias que eles viveram, né, e agora eles são parte de uma organização onde eles têm que obedecer e praticar o mal para atingir os objetivos dos mandantes daquela organização. E o que acontece? Aquilo não está dentro deles e eles são fracos nesse, né? Eles não têm adesão, não é um grupo coeso, porque todos eles estão sofrendo e querendo sair daquela situação. Mas estão praticando mal, porque o castigo é muito maior para quem desobedece. Então, quando eles chegam aqui e encontram o ambiente que encontram, uma casa espírita bem estruturada, a espiritualidade superior investindo em nós, porque nós estamos com um propósito sério, né? O que acontece? Eles, opa, encontrei um lugar onde eu vou ficar. E eles, né, se entregam, porque não há união no mal, né? Continuando, podemos direto aqui, se eu expulso o demônio por Belzebu, né, por quem expulsam vossos filhos? E por isso, eles mesmos serão os vossos juízes, né? Essa aí é só um alerta de eduque sua criança hoje, para que amanhã você não sofra a consequência daquela criança que não foi devidamente educada moralmente, né? Assim as gerações, assim uma nação, não só, né, o exemplo da família só se amplifica a nação. Ou ainda como pode, né, vamos passar por... Ou ainda como pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe todos os bens sem primeiro amarrá-lo. Só depois disso será possível saquear a sua casa. Nós não conseguiremos, né, o ladrão não vai conseguir entrar na casa de um homem forte sem encontrar uma forte resistência pela frente. Agora, se conseguem entrar e amarrar esse homem forte, ele agora está indefeso. Ele agora está vulnerável e será saqueado. Então, a penetração dos nossos irmãos infelizes, e classificamos como obsessores, né, na casa espírita se dá através da invigilância individual de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, né, e infiltram e vão começando a envenenar as raízes. E com o tempo, o que acontece? O homem forte está amarrado, sem recursos de defesa. Os poucos que ainda resistem não têm força suficiente para resistir aos muitos, né? E é quando o grupo de inovadores, né, de progressistas, né, que vem pregar um novo tipo de Kardec, né, acaba vencendo, por exemplo, uma eleição em número de votos, né, e assume a direção de uma casa espírita. E o que acontece? Lá na frente, 5 anos de agora, 10 anos daqui, 20 anos daqui, nem se ouve mais falar naquela casa que um dia existiu, ou existe um grande templo onde estão se produzindo verdadeiras fortunas financeiras para os bolsos de outras pessoas, né? E outros tipos também de interesses inferiores. Então, o cuidado de não desviar do objetivo final, né, que é a educação moral, a melhoria do indivíduo, é todo dia, em cada palavra, em cada frase que é falada diante de um microfone, né? Portanto, eu vos assevero, todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às pessoas. As blasfêmias contra o Espírito Santo não será perdoada. Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nessa época, nem em tempo futuro. Vamos modificar uma coisinha aqui, ó. Espírito Santo parece uma figura assim bem abstrata, muito mal explicada e, pior ainda, entendida nas fés dogmáticas. Ninguém sabe explicar exatamente, dentro de uma lógica aceitável, o que é o Espírito Santo.
Trocamos a palavra Espírito Santo por consciência. O Espírito de Deus dentro do indivíduo. Aonde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Então, toda blasfêmia será perdoada. Mesmo contra o Filho do Homem. Também. Menos aquela praticada contra o Espírito Santo. Como é que é isso? Todo pecado é perdoado. Jesus ensinou perdão não é um dogma de fé. Perdão é lei de libertação. É lei de libertação. Se não houver perdão, não há libertação do mal. E enquanto o perdão não acontecer, a reconciliação não acontecer, nós não estamos perdoados por nós mesmos, pela nossa consciência. E nós só somos encaminhados à nossa prova, à nossa reconciliação, depois que nos conscientizamos do erro, porque nós não batemos num cachorro porque ele está latindo e perturbando o vizinho. Ele não sabe disso, ele não tem essa consciência. A pessoa que está com o pagode a toda altura, 11 horas da noite no estéreo, incomodando o vizinho, esse tem consciência melhor do que está fazendo. Pode entender melhor, apesar de que naquele momento ali ele não tem consciência ainda não. Mas quando adquirir consciência, ele se conserta. Né? Então, todas as blasfêmias serão perdoadas. Tudo aquilo que é cometido sem consciência do erro é perdoado. Mas no momento que você adquiriu a consciência, o que acontece? Você se coloca na posição de culpa. E aí não será perdoado nessa época nem em tempo futuro. Isso também é linguagem alegórica, né? Para dizer que há um longo tempo pela frente para se consertar. Né? Vai ter que passar pelas provas de reconciliação. Vai ter que viver as provas e expiações. Para isso não há perdão. Agora, significa que Deus é ruim? Não. É lei, gente. Causa e efeito, ação e reação. Né? E quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa a lugares áridos, procurando descanso, não se encontra, mas não encontra onde repousar. Né? Aí ele volta. Então, é a velha história. Vimos a casa espírita, resolvemos o nosso problema imediato aqui. Recebemos assistência. O espírito, às vezes, mal que estava nos acompanhando, um irmão vingador, obsessor, estava nos acompanhando, se educou, ficou por aqui, nos deixou em paz, recebemos a graça, né, que viemos buscar na casa espírita, nosso lar agora está em paz, então nós estamos com a nossa casa varrida e desocupada do mal, arrumada, mas está desocupada porque eu não coloquei atividade útil na minha vida. Eu não dei continuidade ao tratamento moral que eu comecei. E aí o que acontece? Eles voltam, né? Porque a gente continua com a porta aberta. Outros virão, e virão muitos mais. Né? E quando diz mais 7 espíritos, tudo, gente, é linguagem, né, figurada que Jesus sempre usava. 7 era um número grande naquele tempo, né? Pouca gente sabia contar até 10. Né? Então 7 era um grande número. Pedro, né, perdoar 7 vezes 70. Então, a situação que a gente conserta hoje por um tempo e não dá sustentação, não dá continuidade a esse programa de reeducação moral, a reforma íntima tão propagada no meio espírita, o que acontece? Os próximos erros que a gente cair poderão ser pior. As nossas situações de conflito poderão ser mais graves ainda. Né? E é isso. Eu sou o caminho, verdade e vida, dizia Jesus. A maneira mais segura de caminhar e de pensar. E eu deixo as palavras de Sebastião Lasnial, que também o nosso companheiro Emmanuel Cristiano abriu a nossa palestra aqui, né, alguns anos atrás. Eu encerro hoje lembrando que contam que Jesus certo dia andara junto ao Lago Azul de Genezaré, e a multidão ele ministrara seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curaram cego, junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera
na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou, junto ao lago azul de Genezaré, caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, como na Betânia em Genezaré. Ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Muito obrigado.